Boa noite, meninas. Muito bom ter vocês aqui, né, nesse momento, porque a gente possa conversar um pouquinho, né, interagir e aprendermos um pouquinho mais sobre esse assunto. Acredito que, no instante, mais algumas pessoas devem entrar aqui na sala, né, nós já fiquei lá no grupo, que a sala está aberta. Mas o conteúdo de hoje não é daquele que se interessa realmente a muitos, né? Porque quando nós pensamos nessa aposta, nós já queremos ver o resultado final. Não estou ouvindo? Mais alguém não está ouvindo? Deixa eu ver. Bom, vamos lá. A Jéssica disse que está ouvindo, mas tem gente que não está conseguindo ouvir. Vocês, se os demais puderem me dar um retorno, se vocês estão ouvindo ou não. Aqui tá dando para ouvir normal, amiga, só que desde o início o áudio dela tá sempre conectando e não finaliza a conexão. Vou tentar mandar uma mensagem aqui no WhatsApp para ver. Para tentar ver o que a gente pode fazer nesse caso. Mas os demais, vocês estão me ouvindo bem? Ou está chegando com alguma falha, alguma interrupção para vocês, está ok? Ok, ótimo. Obrigada pelo retorno. Então, eu vou entrar em contato aqui. Eu não estou ouvindo. Não está ouvindo, Andréia? Você também não? Vamos ter que descobrir o que está acontecendo. Alguns escutam, outros não. Vamos entender. Eu não estou ouvindo. Aqueles que estão conseguindo ouvir, peço a vocês só um instante, que eu estou aqui no WhatsApp com quem disse que não está ouvindo, para a gente tentar resolver essa questão. Porque né, as pessoas que precisam ouvir, a gente vai perder o tempo, né? De quem está ali acompanhando e não ouvindo. Então, só um minutinho mais aí, gente. Vamos tentar entender o que está acontecendo. Isso, para aqueles que né, entraram, nós estamos só tentando entender o que está acontecendo, porque duas pessoas não estão conseguindo ouvir, né, as outras estão ouvindo bem, mas duas pessoas não estão conseguindo ouvir. Então, eu estou aqui em contato com essas duas pessoas pelo WhatsApp para a gente ver o que consegue fazer né, para tentar resolver esse problema. Então, peço a vocês só
mais um instante para a gente tentar resolver isso. Eu vou até perguntar assim, porque agora entrou mais algumas pessoas. Se possível, me dê um feedback aqui no chat se vocês conseguem me ouvir. Para aqueles que entraram agora há pouco, nós pedimos a vocês só um instante, porque nós iríamos já começar, mas estávamos com duas pessoas que não estavam conseguindo ouvir. Estou conversando com essas duas pessoas no WhatsApp. Pelo visto, a questão de uma pessoa já foi resolvida, e estou tentando ajudar só a outra a resolver essa questão para que ela consiga ouvir. Né? Então, alguns instantes a gente consegue dar início ao nosso momento aqui, nesse ponto, né? Conseguindo, para que todos consigam ouvir. André, agora você consegue me ouvir? As demais meninas, Lívia, você está ouvindo? Para você o áudio está legal? Agora eu consigo ouvir. Eu saí e entrei novamente. Ah, que bom, Andréia. Então, eu acredito que o problema do áudio, né, já foi solucionado, e que agora todo mundo está conseguindo ouvir. Mãe, a senhora também está ouvindo? Algumas pessoas podem estar com a internet um pouco lenta, né? E aí isso dificulta um pouco, porque pesa para ouvir e passar a questão do vídeo. Então, se por um acaso alguma de vocês tiver com essa questão de internet um pouco lenta, né, a conexão um pouco fraca, é melhor vocês fecharem o vídeo, fecharem a câmera, porque aí assim a internet vai se preocupar só em transmitir o áudio e aí consegue chegar com a qualidade um pouco melhor.
Bom, então já solucionamos essa questão, né, do áudio, e podemos então começar o nosso encontro dessa noite. E antes de nós começarmos esse encontro, nós precisamos buscar a presença de Deus para que Ele venha estar conosco nessa noite, nesse momento que estaremos aqui juntas, e que Ele nos ajude que todo o conhecimento que compartilharmos aqui seja para o nosso crescimento, né, pessoal, e que a gente está aqui nessa terra buscando sempre fazer o nosso melhor, como se fosse para Deus, e também levando em consideração que nós desejamos muito ir morar nas mansões celestiais. Então, precisamos buscar a presença de Deus sempre, em qualquer ocasião, inclusive nesse momento de encontro. Então, aqueles que puderem, fechem os seus olhos e vão pedir a presença de Deus nessa nossa noite de terça-feira. Pai nosso que estás no céu, estamos aqui na tua presença, Senhor, pedindo a tua bênção, a tua proteção, a tua sabedoria, neste momento que estaremos aqui juntas, entre mulheres, para compartilharmos conhecimento e entendermos um pouco mais sobre esse assunto que é tão importante dentro da família, Pai. Senhor, abençoe cada uma das suas filhas que aqui se encontram. O Senhor sabe quem é as necessidades de cada uma delas. O Senhor sabe as necessidades que passam no seu coração, ó Pai. Seja estar com cada uma das suas filhas e também com seus familiares. Nos ajude, ó Pai. Nos abençoe a cada dia para que seguirmos a fazer tudo conforme a tua vontade. E não faça que feche para Deus, em Jesus. Amém. Então, vamos lá partir para o nosso assunto dessa noite. Como algumas de vocês sabem, né? De onde surgiu a ideia de nós estarmos juntas e ter esse momento desse curso de etiqueta, de mesa posta, e principalmente com um nome que eu gosto muito, né? Demonstrando amor à mesa. E tem um porquê de escolher esse nome. Porque, sim, arrumar uma mesa, dedicar tempo, dedicar dinheiro, porque tem investimento também de dinheiro em tudo isso, é uma questão de amor. Tem que ser por amor, né? Para a gente poder dedicar esse tempo. Para quem? O amor a quem? O amor à nossa família, amor ao nosso próximo. E quando está tudo pronto, é uma demonstração de amor. Por isso que o nosso curso tem esse nome, né? Demonstrando amor à mesa. E foi após participarmos de uma imersão com as mulheres no sudoeste goiano, e algumas pessoas me falaram, olha, traz um conteúdo para nós, dessa questão de mesa posta. E tem uma menina que já estava me pedindo há um tempo, eu queria muito aprender, mas eu queria aprender com você. E após o fim de semana que passamos no sudoeste goiano, e algumas pessoas conversaram comigo e me pediram que eu gostaria muito. E aí eu falei, então tudo bem. Eu estou numa rotina bem corrida, mas falei, vou tirar um tempinho para preparar esse conteúdo e para dedicar esse tempo para estar com as meninas e ajudar vocês, né? Porque eu fui atrás de conhecimento, estudei, e o conhecimento precisa ser compartilhado, né, para que faça sentido. Eu gostaria de saber, das vocês que estão aí, quem quiser falar com o microfone, vamos só respeitar para falar uma de cada vez, quem preferir colocar no chat, coloca. Mas eu queria entender um pouquinho dessa realidade. Vocês já têm o hábito de fazer mesa posta na casa de vocês? Ou é só quando vai em um momento fora, algo que não faz parte da realidade da família? Qual é o costume, o hábito de vocês? Vamos nos interagir nesse momento. Ou a mesa posta na casa de vocês é algo que é uma realidade muito distante, é mais assim, para uma festa de casamento, uma festa de aniversário. Vamos nos conhecer um pouquinho? Eu abri meu microfone para falar primeiro só para dizer o seguinte. Eu estou dirigindo, eu estou chegando em casa, então até lá eu vou continuar caladinho aqui, porque eu preciso prestar atenção no trânsito. Mas assim que eu chegar, eu dou o meu testemunho a respeito da mesa posta. Ótimo, André. Então, vai dirigindo aí com cuidado, que é a sua prioridade agora, amigo. E alguma de vocês, quem mais gostaria de falar? A gente precisa entender isso. Mesa posta para vocês é algo que faz parte da rotina da família, mesmo que seja no final de semana, sexta-feira à noite, um sábado, que é mais tranquilo.
Ou não, é só, tipo, jantar da passagem do ano? É só uma data de aniversário? Como que funciona isso aí na casa de vocês? Então, aqui em casa não era uma realidade presente na minha vida, porque na casa dos meus pais eu não tinha isso. Mas aí, desde que eu me casei e acompanhando as suas publicações, as suas dicas e vendo a importância disso quando eu me casei, eu comecei a fazer aqui em casa. Então, assim, foi algo muito bom, porque foi um hábito que nós já começamos desde o início do casamento. Então, hoje eu faço, ele faz para mim, nós já estamos fazendo para ensinar o Miguel, nosso filho, a fazer também. Então, acabou que virou um momento de concentrar a família toda para fazer a refeição na mesa. Ai, que bom, fico muito feliz de saber, né? Eu tenho certeza que, diferente do que era a história da sua família nesse quesito, o Miguel vai ter uma realidade um pouco diferente, né? Ele vai Com certeza. carregar uma história diferente com relação a isso. E daqui a pouco a gente vai entender por que que normalmente a mesa posta não fazia parte da história das nossas famílias, da história da casa dos nossos avós. Daqui a pouco a gente entende um pouco disso. Tem questões de histórias envolvidas aí. Mas alguém gostaria de me dizer como que funciona a mesa posta na casa de vocês? Se é algo que acontece ou se não acontece? Eu vou já contar aqui sobre a minha realidade para vocês com relação à mesa posta. É, tá, um instante, tinha uma pessoa colocando aqui no grupo que não estava conseguindo entrar. Só dar esse suporte para ela aqui. Então, vamos lá. Daniele, seja bem-vinda. Nós estamos falando agora, Daniele, sobre como que é a realidade da mesa posta na nossa família, né? E eu ia começar agora falando sobre como que aconteceu a mesa posta na minha família. É algo que eu trouxe da casa dos meus pais, esse hábito de fazer as refeições à mesa. Hábito de parar tudo e a família se reunir ao redor da mesa porque era o horário da refeição. E eu sempre gostei de arrumar. Então, se a gente fosse receber alguém em casa, se fosse, não sei, alguma coisa assim, eu sempre pedia minha mãe para deixar eu arrumar, mesmo que quando eu era adolescente, era algo que eu gostava. Mas, naquela época, eu não conhecia regras de etiqueta. Eu não conhecia sobre onde colocar um garfo, uma faca na mesa, onde colocar uma coisa ou outra, mas eu gostava de arrumar. E eu sempre trouxe essa questão da minha família, lá da casa dos meus pais, né? Eles até estão aí, estou escutando. E algo que na casa deles é assim, é certo. Horário da refeição, todo mundo para tudo, reúne a família ao redor da mesa e temos esse momento em família. Então, isso é maravilhoso. Aí, por causa do tempo, eu casei, continuei, né, trazendo esse hábito para minha casa durante a semana. No início, era muito corrido, mas a gente sempre tinha aquele hábito que a sexta-feira à noite era o dia da mesa, né, melhor, e aí fim de semana também, mais arrumado, mas às vezes me batia aquela dúvida. Na hora de arrumar uma mesa, onde eu coloco o garfo e faca? E principalmente quando chegou aquela época que a gente começava a tirar fotos, né? E você começa a pensar, mas peraí, será que tá certo? Será que tá errado? E então eu fui em busca de conhecimento. E conhecimento é assim, né? A gente aprende um pouco e quer conhecer um pouco mais, e quer descobrir um pouco mais, e quer entender um pouco mais. E assim foram, assim, um curso, outro, um curso, outro, e aí ó, chegou uma época que meu marido às vezes brincava, falava, tá bom, você vai fazer mais curso por quê? Você já sabe. Eu falava, mas eu sempre tenho algo novo para aprender. E aí eu aprendi, e agora estou aqui para a gente poder compartilhar um pouco disso que eu aprendi. Dani, você quer falar sobre como que funciona na sua casa, se vocês têm o hábito de fazer mesa posta, se vocês têm o hábito da família ficar reunida durante a refeição, ou se é algo mais só do fim de semana, ou só das festas de final de ano, de aniversário. Dani, não estou te ouvindo. Veja o que você está falando.
Ok, Dani, quando você estiver com fone e quiser falar, só você avisar. Enquanto isso, nós vamos começar aqui. E aí, por que que muitas vezes essa questão da mesa posta não esteve presente nas nossas famílias? E tem muito da nossa herança cultural. E por isso que a gente precisa começar falando sobre questão histórica, né? A gente até poderia começar falando pelo que as pessoas mais querem, que é questão prática. Né? E assim, eu poderia simplesmente dizer para vocês, nós vamos colocar o prato em tal lugar, conta tantos centímetros à direita, à esquerda, coloca a faca, talher, tudo, e tapa, e vocês simplesmente iriam repetir. Mas para mim não faz sentido eu só explicar isso para vocês e vocês não entenderem os porquês. Porque quando a gente entende os porquês, a gente consegue praticar aquilo de uma forma natural. Agora, quando não é, a gente vai repetir, só repetir padrão. E aí isso não faz sentido, porque em algum momento a gente vai precisar entender por que que eu estou fazendo assim, por que que isso acontece dessa forma, por que que essa faca tem esse posicionamento na mesa. E se a gente conhece, aí é maravilhoso, porque tudo tem uma pitada de história. E aí é muito engraçado, porque todas as coisas têm relacionado com a nossa comida, né? A gente fala, tem uma pitada de história. Uma pitada vem de uma pitada de sal, que salga a comida, que dá sabor. E é tudo muito gostoso de podermos conhecer e entender, né? A mesa posta, ela, no Brasil, ela teve um boom agora recentemente, né? E principalmente com a pandemia, ela se tornou algo mais assim que as pessoas viram bastante. Mas muito mais importante do que ter uma mesa bonita, muito mais importante do que ter uma mesa arrumada e que, infelizmente, muitas pessoas fazem para tirar fotos e postar, o mais importante é ter a família reunida. E isso é algo que assim, a gente precisa ter em mente. O principal é ter a família reunida. E por isso que a mesa ela tem sempre um formato retangular, quadrado ou redondo, porque as pessoas estão sentadas numa mesma altura e que você tem aquela possibilidade de estar olho a olho. Porque sempre você tem uma pessoa na sua frente. E aí você consegue enxergar. Porque, além de comer, esse momento é um momento de conexão. É um momento porque, olha, quando eu olho no olho com alguém, eu consigo entender se aquela pessoa está bem, se não está, para eu me conseguir ter empatia e poder ajudar em algo que ela está precisando, ou apenas ter um ombro amigo e poder ouvir o que ela tem para dizer. Mas isso só acontece quando a gente tem esse momento olho a olho. E por isso que a mesa é tão importante. Mas ela não é só tão importante nos dias atuais. Se nós olharmos lá os nossos estudos na Bíblia, nós vamos entender tantas ocasiões importantes na época de Jesus que aconteceu onde? Ao redor da mesa. Só que, infelizmente, o que acontece hoje em dia? Né? Deus nos mostra já na Bíblia que esse momento da refeição, com todos sentados juntos, é muito importante, e ali a gente vê momentos assim, de milagres, momentos maravilhosos que aconteceram com as pessoas reunidas ao redor da mesa. E aí, o inimigo, sabendo que a família estando reunida vai ser uma família mais forte, aí ele criou o quê? Não, vocês não precisam mais de mesa, vamos sentar todo mundo no balcão. E olha a diferença. Quando nós estamos numa mesa, nós vamos estar olhando olho a olho com alguém. Né? Seja o nosso esposo, seja filhos, ou seja as pessoas que nós vamos abrir a casa para receber. Então, nós estamos sempre nessa direção, olho a olho. E quando nós sentamos no balcão, qual é o nosso posicionamento? Lado a lado. Como se fôssemos pessoas individuais, únicas, sem olhar o que está acontecendo com o outro. E pensem aqui comigo, é mais fácil vocês me ouvirem, me vendo. Se eu fecho a minha câmera, vamos fazer um teste. Se eu fecho a minha câmera e vocês só me escutam, tem o mesmo sentido? Não tem. Porque a gente quer estar vendo. Então, faz sentido eu conversar com alguém que está comendo comigo ao meu lado no balcão e eu não tenho a possibilidade de ver?
Não faz. E aí, então, a gente tem certeza que essa foi a invenção do inimigo para tentar destruir os lares. Então, não, a gente não precisa mais de conexão. E aí, pior do que o balcão, é uma realidade totalmente atual, onde cada um come a hora que quer, come quando quer, come aonde quer, alguns no quarto, uns assistindo alguma coisa, e aí não tem conexão com ninguém. Né? Então, por isso que eu estou trazendo logo esse assunto, porque mais importante do que ter uma mesa bem arrumada é ter uma família unida e reunida ao redor da mesa para ter esses momentos de refeições juntos. Né? Esse é o principal. Aí é claro que nós sabemos que beleza importa e por isso nós desejamos sim ter uma mesa arrumada. Por quê? Porque encanta. Né? É um ditado popular que diz, né, que a primeira impressão é a que fica. Então, uma mesa arrumada vai fazer diferença para quem chega e vê. Mas aí a gente precisa entender, então, essa questão de etiqueta. E de onde é que veio a etiqueta que a gente segue, né? Porque nós temos várias linhas de etiqueta. Vocês podem reparar que quando a pessoa vai comer uma comida chinesa, uma comida japonesa, os talheres são diferentes, que não são talheres que a gente é acostumado a ver. Nenhum restaurante chinês, japonês, vai utilizar garfo e faca para a pessoa comer um sushi. Por quê? Porque eles têm uma etiqueta diferente, a etiqueta oriental. Se a gente chega ali na questão do Oriente Médio, eles têm outros costumes, de acordo com as comidas que eles comem. E muitas coisas eles vão comer com o quê? Com as mãos. Né? Então, se a gente vir ali para uma comida árabe, muito daquelas comidas eles vão comer com as mãos. Mas eles têm a forma de se comer com as mãos. Agora, a gente indo lá para a Europa, que é o forte mesmo da etiqueta, mas a etiqueta não nasceu na Europa, porque muito antes da etiqueta europeia, vem dos orientais. Então, assim, muitas pessoas falam, o berço da etiqueta está lá na França, com Luís XIV, porque eu acredito que se vocês já procuraram entender um pouquinho sobre isso, vocês já ouviram muito falar sobre Luís XIV, que foi, assim, uma pessoa fundamental, um rei muito importante da França, e principalmente na etiqueta ele é um dos nomes mais importantes. E aí algumas pessoas falam, foi ele que criou a etiqueta. Não, ele só veio e regularizou tudo, regulamentou, pôs nomes, né? E se tornou como padrão e como norma. Mas a etiqueta já existia muito antes e veio lá do povo oriental, né? Começou com eles, e aí a Europa pegou e trouxe para aqui. Trazendo para a Europa, nós temos dois estilos. A etiqueta francesa, que aí nós temos Luís XIV, que realmente foi um nome muito importante, que a França é um país do luxo, né? A gente vê, eles gostam de tudo imponente, no entanto que tem uma torre Eiffel que é super grande, toda iluminada, para ter algo imponente. Então, a etiqueta francesa, ela realmente vem trazendo um pouco dessa parte de luxo. E nós temos também a etiqueta inglesa, que aí eles são bem engessados, porque para eles é regra, padrão é padrão, e vai ser desse jeito e pronto. E isso nós vemos acontecendo até hoje, né? Há poucos dias aconteceu a coroação. Há poucos dias aconteceu a coroação do rei, e acredito que algumas de vocês assistiram os pedaços na internet, ouviram fotos, ouviram pessoas comentando, e viram como que para eles é assim. Padrão precisa ser seguido, isso é praxe dele. Aí algumas pessoas podem perguntar, e nós temos uma etiqueta brasileira? Né? Às vezes eu já dúvida, e nós temos uma etiqueta brasileira? Nós brasileiros somos um povo que somos assim, uma mistura de um pouquinho de cada um. Se nós fôssemos perguntar agora para vocês, individualmente, os seus pais são de onde? E aí a gente vai ver que famílias são assim, com pessoas, meu avô, meu bisavô veio de tal lugar, com meu outro bisavô que casou com não sei quem que veio de um outro país, ou que vem descendente dos índios, e aí junta tudo e vira o povo brasileiro. Né? Nós somos assim, uma mistura. É muito difícil a gente ver alguém no Brasil que seja assim, não,
Minha linhagem é toda de um único país. É muito difícil, né? E até entre os índios, hoje em dia já é difícil encontrar alguém que está assim, que não teve essa mistura de família. E isso também acontece na nossa etiqueta. A gente tem essa mistura. Então, nós não temos uma etiqueta brasileira. Né? Nós temos etiqueta oriental, nós temos etiqueta inglesa, etiqueta francesa, mas se a inglesa e a francesa se unem, a gente hoje em dia fala muito na etiqueta europeia, e nós temos também a etiqueta americana. Então, são linhas de etiquetas diferentes. Por que é importante falar sobre isso? Por quê? Sempre que vocês forem ver uma mesa posta formal, ou forem arrumar uma mesa posta formal, vai seguir esse padrão de uma etiqueta europeia. E aí vocês podem ver que tem muita diferença da etiqueta americana, que são duas etiquetas fortes, duas linhas de etiqueta forte. É a americana e a europeia. O que acontece? Os Estados Unidos é um país que foi colonizado por ingleses. Os ingleses estavam ali, chegou um momento que os americanos, né, falaram, não, agora chega, que nós somos independentes e nós vamos ter agora as nossas regras do nosso estilo. Quando esses ingleses saíram, né, da Europa e foram para os Estados Unidos, eles levaram da sua etiqueta, porque a etiqueta é com o nosso modo de ser, é o nosso modo de agir. Então, é o seguinte, você carrega, é o que faz parte do seu dia a dia. Não é a questão de falar, olha, agora eu estou numa reunião com as mulheres e agora eu tenho etiqueta, eu vou me portar assim, vou ser assim, vou fazer assim. Ah, não, agora eu estou de qualquer jeito. Não é. Ah, eu vou sentar para comer, eu vou comer legal por quanto eu estou na frente de outras pessoas e depois, eu vou comer de qualquer jeito. Não é. Você percebe quando a pessoa tem essa questão de etiqueta. E aí, os ingleses foram para os Estados Unidos, carregaram com eles. Mas quando eles se tornaram independentes, aí eles falaram, agora nós vamos quebrar o paradigma. Agora nós não queremos mais esse estilo inglês de formalidade. Nós agora queremos praticidade. Isso é uma grande realidade. Né? Pensem aqui comigo, se a comida europeia é uma comida mais requintada, o americano veio e falou, não, nós queremos um fast food, é coisa prática, coisa rápida, de comer rápido. E o mesmo aconteceu com a etiqueta. A etiqueta europeia usa o quê? Toalha de mesa. Isso é de praxe. É algo que é clássico, né? E é uma mesa posta clássica. No entanto, se alguém vai fazer um casamento, normalmente é o quê? Toalhas de mesa. Toalhas de mesas longas, né? Aquela para ser imponente, aquela coisa que vai até o chão, que cobre, que traz aquele luxo, traz aquele poder, independente do tecido. Então, não precisa ser um tecido caríssimo. Não precisa ser uma toalha de mesa que custou uma fortuna. Não. É o quê? É aquele estilo que traz aquela imponência. E aí o americano disse o quê? Não preciso disso, porque agora eu sou independente. Eu vou querer o quê? Eu quero um jogo americano. Eu quero um pedacinho de tecido, porque quando a gente usa uma toalha de mesa, se cai uma sujeira ali, eu preciso lavar toda a toalha. Né? Com raras exceções, que na praticidade a gente às vezes consegue limpar aquele pedacinho, e até dá, porque às vezes a gente está no meio de evento, né? Parando aqui um pouco na história para dar uma dica para vocês. Às vezes está no meio de um evento, precisa usar a toalha de mesa mais de uma vez e caiu ali uma sujeirinha. Você vem com um, veja, pinga ali, uma flanelinha, esfrega bem e às vezes consegue já tirar aquela sujeira. Mas normalmente pôs uma folha de mesa, sujou, vai ter que lavar ela por completo. O americano disse que eu não quero esse trabalho, eu vou para algo prático. Então eu uso jogo americano, porque eu vou sujar, eu vou usar algo que cobre só o meu espaço, e aí, se sujar, eu preciso lavar só um pedaço de tecido. E aí, faz sentido, gente? Vocês conseguem ver essa diferença dos americanos e dos europeus? Onde o europeu é toda essa questão de tradições, de cultura, e o americano quer ser prático, quer ser moderno e tudo. Vocês conseguem perceber essa diferença? Se vocês puderem dar um feedback, mesmo que seja aqui no chat, para mim, para mim poder entender, porque vocês estão tudo com as câmeras fechadas, né? E aí eu não consigo ver ninguém. Então, se vocês puderem pelo menos dar um feedback aqui, para vocês faz sentido essa diferença. Toalha de mesa, na etiqueta europeia, jogo americano, na etiqueta americana, onde quer praticidade.
Aí é porque é importante a gente ver também essa questão. Porque às vezes algumas pessoas perguntam o seguinte: eu posso usar toalha de mesa e jogo americano juntos em uma mesa, mesma mesa posta? E aí vem a questão, porque naquela época onde foi instituído a toalha de mesa, as mesas eram rústicas, a higienização era difícil. Então, além de ser uma questão de ter uma imponência, era também uma questão de higiene, né? E aí, então, precisava dessa toalha de mesa. Então, essa toalha tinha essa função. Qual é a função do jogo americano? A mesma função, de proteger o espaço para que os seus itens não estejam em contato com a mesa, né? Então, a função é a mesma. O que muda é a imponência e o pedaço de tecido, que a toalha é grandona, o jogo americano é pequena. Então, a gente sabendo que os dois têm a mesma função, nós precisamos usar os dois juntos? Não faz sentido, porque a gente está dobrando o trabalho na hora de lavar. Então, a gente até vê algumas mesas, vocês podem até ver algumas fotos de mesas na internet, onde algumas pessoas colocam toalha de mesa, jogo americano em cima. Mas não faz sentido. E segundo a etiqueta, isso não é admitido. Né? É o mesmo que, se os dois fazem a mesma função, seria o mesmo que eu falar o seguinte: eu vou escrever, aí eu pego uma caneta roxa, uma caneta preta, e falo, não, mas eu estou na dúvida, eu não sei se eu quero escrever de preto ou de roxo, eu vou escrever com as duas juntas. Né? Então, já pensou que eu pego e falo assim, agora eu vou escrever, estou na dúvida, eu não sei se eu quero escrever de roxo ou de preto, eu vou escrever com as duas juntas. Vai dar certo? Não vai. Não. Né? Não vai. Por isso, a gente precisa escolher que linha de etiqueta eu quero seguir. A linha americana, dessa praticidade, ou a linha europeia, que é desse luxo, entendeu? Dessa questão que é mais imponente. E aí aquela coisa, eu preciso seguir uma linha para sempre? Não. No dia a dia eu posso querer a praticidade de uma americana, de pôr só ali no jogo americano, um trilho, que é algo que veio depois, só para ter uma beleza um pouco maior, e aí no dia que eu quero algo mais sofisticado, eu coloco uma toalha de mesa e sigo a etiqueta europeia. Entendeu a diferença? De uma e de outra. E falando lá, voltando para a Europa, vamos lá para a França, na época de Luís XIV. Nessa época, lá no século XV, século XVI, a gente tinha uma classe de pessoas que já tinha no seu costume familiar seguir padrões de etiqueta, né? Padrões para comer, padrões para sentar, padrões para conversar, mas isso era algo muito restrito, apenas para os nobres. E daí surgiu essa ideia de que, não, etiqueta é coisa para... Né? Eu acredito que alguns de vocês já ouviram alguém dizer sobre isso. Ou dizer, não, etiqueta é frescura. Alguém já ouviu alguém dizer isso? Etiqueta é frescura, para que você vai se envolver com isso? Muitas pessoas falam, mas isso surgiu o quê? Lá de trás. Por quê? E, na realidade, os nobres tinham realmente esse interesse em manter uma exclusividade. E eles não queriam que saísse dali, porque eles queriam ser diferentes. Né? Eles tinham uma questão de ego. Né? Uma questão, era o grande ego que atormentava eles. Né? Eles queriam mostrar que eram diferentes, que eram classes sociais diferentes. E até aqui uma questão histórica, né? Por que que a faca, ela fica posicionada no lado direito do nosso prato, com o corte, com as serrinhas virada para dentro? Né? Então, vamos lá, ó, já esse detalhe para vocês. O prato fica centralizado, a faca fica do lado direito, com as serrinhas viradas para dentro. E vamos entender o porquê? Uma questão histórica, para vocês nunca mais esquecer, na hora que eu montar uma mesa, vocês vão lembrar desse detalhe. Naquela época, as pessoas não tinham muitos talheres igual nós temos hoje. Né? Hoje em dia nós temos um jogo de inox, um talher colorido, né? E aí temos assim, a coleção de talheres.
de modelos diferentes e tal. Naquela época, não. Lá no século XV, século XVI, as pessoas não tinham grandes números de talheres. E a faca era muito importante para eles usarem na hora de, né, eles precisavam dessa faca. Só que quando a pessoa convidava outros para o jantar, eles não tinham faca para todos. A faca ela era individual. E normalmente esses jantares eles eram frequentados por homens. E essa faca andava com ele na cintura. Então o homem estava andando, ele iria caçar, ele usava qual faca? Aquela que estava ali na cintura. Ele parava e iria para uma refeição, qual faca ele iria usar? Aquela que estava na cintura. Higiene era algo assim um pouco complexo, né? Se a gente parar para pensar, a gente fala, que esquisito. Usava uma faca para tudo, mas era a realidade dele. E aí, por que que essa faca ficava, então, posicionada na mesa com o corte virado para dentro? Porque seria o mesmo que essa pessoa chegar à mesa para esse momento do jantar. Ele tira a faca da cintura e posiciona ela na mesa. A parte da serra é a parte que corta. Se eu coloco ela virada para dentro, para o lado do prato, eu estou dizendo, olha, nesse momento eu não quero briga. Nesse momento eu estou no momento de paz. Não vou brigar com ninguém, ninguém vai ser surpreendido com uma facada. Então a questão histórica é bem essa. Isso vai facilitar para que vocês voltarem no mesa, vocês vão lembrar disso. Então, por isso que a serra da faca fica virada para dentro do prato. É para mostrar que o quê? Essa faca não está correndo perigo de cortar algo que seja indevido. Essa faca está ali apenas para servir de apoio para a refeição. Conseguiram entender esse detalhe? E aí o quê? As coisas aconteciam lá no século XV, século XVI, e virou tradição. Luís XIV foi um rei que pegou, olhou e falou, bom, esse é um costume, as pessoas fazem assim, então vamos escrever. Porque a gente sabe que muitos dos nossos padrões, se não forem escritos, se ficar uma história só contada na família, um dia alguma coisa se perde. E aí os padrões falou, vamos escrever. E aí também foi nessa época que surgiu os guardanapos de tecido. Antes não tinha, mas como que eles faziam para limpar antigamente? As pessoas usavam os vestidos bem rodados, bem grandões, né? Aqueles roupas bem largas com muitos tecidos e tinha também as toalhas da mesa. O que acontecia? Eles comiam e aí eles usavam, naquela época não tinha garfo, então eles usavam essa faca que estava na cintura e usavam as mãos. As mãos ficavam engorduradas, ficavam sujas da comida. E aí como que eles limpavam essas mãos? Eles limpavam ou nas suas próprias roupas, ou pegavam um pedaço da toalha, puxavam essa toalha de baixo para cima, limpavam as mãos e limpavam a boca. Então, imagina como que não ficava esse ambiente, né? Com tudo muito sujo. E aí, Leonardo da Vinci trabalhava lá no palácio com Luís XIV, e aí os dois juntos conversando, surgiu a ideia. Por que então não trazer um tecido menor para que as pessoas limpem as mãos e limpem a boca, que não seja toalha de mesa, para não precisar lavar isso o tempo todo? E aí, então, foi aí que surgiu o guardanapo de tecido que a gente conhece hoje e usa nas nossas mesas. Então, o guardanapo de tecido veio aí. E aí, vamos lembrar lá da nossa diferença da etiqueta americana e etiqueta europeia? A europeia fez o quê? Trouxe um guardanapo de tecido. Aí, o que os americanos falaram anos depois? Nós não precisamos de guardanapos de tecido, porque nós não queremos ficar lavando o guardanapo toda vez que tiver uma refeição. Então, nós podemos ser práticos, vamos produzir agora os guardanapos de papel, descartável, que terminou de usar e joga fora. Então, por isso que penso bem, se eu estou fazendo uma mesa, levando em consideração a etiqueta europeia, com toalha de mesa e tal, faz sentido eu colocar um guardanapo de papel? Não faz. Porque o guardanapo de papel é lá da etiqueta americana. Agora, se eu estou fazendo uma mesa posta,
né, informal, com jogo americano, e quero uma praticidade, quero colocar um guardanapo de papel. É tranquilo? É tranquilo. Faz parte de uma mesma linha de etiqueta, faz parte de uma mesma história, faz parte de uma mesma praticidade. Mas se eu quero colocar o meu guardanapo de tecido numa mesa com jogo americano, eu também posso e fica bonito. Então, é questão para a gente conhecer, né? É claro que lá na frente, no dia que nós vamos falar sobre guardanapos, nós vamos falar sobre o lado de colocar ele, se no guardanapo de papel a gente pode colocar o guardanapo ou não, mas isso vamos deixar mais para frente. Agora vamos trazer para o nosso país, né, para os nossos dias. O que aconteceu? 1.500 descobriram o Brasil, e aí quem eles trouxeram para morar aqui? Pessoas que eles queriam desafogar os presídios lá em Portugal. Pegaram essas pessoas e trouxeram para o Brasil. Aí que já podemos imaginar, essas pessoas que estavam presas, né, e vieram para cá para desafogar os presídios de lá. Será que eles tinham esse hábito de ser uma pessoa que tem boas maneiras, que tem etiqueta, que tem essas coisas? Podemos imaginar que não, né? Essa é uma grande realidade. E aí foi com essas pessoas que começou a história do nosso país, né? O que aconteceu? Com o tempo, nobres vieram morar aqui no Brasil. Vamos lembrar que lá atrás diziam que etiqueta era coisa para nobres, né? Porque eles faziam questão, Luís XIV, esses europeus nobres, o povo dos palácios, eles faziam questão de segurar essas normas de conduta entre eles, porque eles queriam ter diferença de classe social. Era algo que fazia parte do ego deles, ter diferença de classe social. Com o tempo, passaram a vir nobres morar aqui no Brasil. Esses nobres vieram da Europa e eles trouxeram com eles os estilos de etiqueta. Mas o que acontece? E eles tinham escravos e servos que normalmente moravam nas suas casas e faziam o serviço. Mas o grande problema é que eles não explicaram para os escravos, para os servos, o porquê eles estavam fazendo aquilo, né? Diferente desse nosso primeiro encontro, que nós estamos falando dessa questão histórica, eles não fizeram isso com os escravos e com os servos, e só mandavam eles repetir padrões. E aí, para aquelas pessoas, era um fardo ter que preparar tudo para receber as pessoas e fazer daquela forma porque eram mandados. Simplesmente porque eram mandados. E essas pessoas, né, os servos, os escravos, eles também não tinham a oportunidade de sentar à mesa e fazer as refeições junto com os seus senhores, com os nobres. Então, continuou essa questão de diferença de classe social. E isso no início da história do nosso país. E até falando sobre essa questão, eu quero perguntar algo para vocês. Vocês já viveram uma situação de receber alguém em casa e ficar naquela dúvida? Eu devo mostrar a casa para alguém ou não preciso? Né? Muita gente tinha aquele hábito assim, chegou uma visita, eu tenho que apresentar para ele a minha casa. Vocês já se viram numa situação de ficar na dúvida? E aí, eu preciso mostrar minha casa para as pessoas ou não preciso? Né? Em algumas famílias brasileiras, isso foi um hábito por muito tempo. E aí, se possível, me mostre, contem aqui para a gente no chat. Vocês já se sentiram assim na dúvida? Preciso mostrar a casa, não preciso? Ou já se perguntaram por que eu vou mostrar a casa para alguém que chega na minha casa para visitar, ou um parente, ou uma visita, alguém? Por que eu preciso mostrar a casa para alguém? Esse foi um hábito que ficou com nós brasileiros dessa época onde nós tínhamos os senhores e tínhamos os escravos. O que acontecia? O nosso país era um país ainda que estava no seu início, as estradas eram de terra, as pessoas viajavam, as viagens eram longas, né? Viagens difíceis de acontecer, né? Não tinha meios de transportes, né, com segurança, com higiene, com tudo, e as pessoas andavam e chegavam na casa das pessoas empoeiradas. Né? A realidade é bem essa. Né? A Andrea disse aqui, né, eu sempre achei desnecessário, porém minha mãe fazia questão. Ela faz até hoje. Já eu sou desapegada desse hábito. A Dani disse, uma vez uma visita me pediu para ver, mas não tínhamos esse costume.
Pois é. Então, vamos entender agora por que que muitos brasileiros ficaram sem esse costume. Então, assim, as pessoas, os nobres, eles iam receber uma visita e, normalmente, seus amigos, né, eles vinham de longe. As casas não eram perto uma da outra. E aí, quando a pessoa ia visitar esse nobre, ela não ia para chegar e daqui 2 horas voltar, porque o meio de transporte era difícil. Então, normalmente, ela ia para ficar mais tempo. Né? Às vezes iam até para ficar, para dormir. E aí, o que acontece? A visita chegava, ela precisava higienizar os pés, o rosto, tudo, porque ela veio toda empoeirada. A poeira vinha junto com ela nesse trajeto que durava horas. Então, ela precisava saber onde ela iria se higienizar para tirar essa poeira. Ela precisava saber onde era o quarto que ela ia ficar hospedada, porque as visitas normalmente vinham para ficar mais tempo. As viagens eram difíceis, as pessoas não moravam por perto. O que aconteceu? Os nobres não explicavam para os servos e para os escravos os porquês, mas dizia para eles o seguinte: olha, quando chegar a visita, você apresenta a casa para ele. Apresenta o quê? Você vai mostrar para ele onde ele vai, né, onde é o banheiro, onde era a pia, para ele poder fazer essa higienização, e onde é o quarto, para ele poder guardar as coisas, onde ele iria ficar hospedado, onde era o local da refeição, porque era algo que ele ia precisar. E aí, como disse para o escravo isso, para o servo: olha, chegou a visita, você apresenta. Explicou por quê? Não explicou. O escravo, o servo, viu aquilo, levou para casa e disse: lá na casa do nobre, quando chegou a visita, eu preciso apresentar. Mas não sabia o porquê, e eles começaram a repetir esse padrão sem entender o porquê. E por isso que esse padrão de apresentar a casa é algo que é exclusivo do brasileiro. Né? Quando a gente passa a conhecer um pouquinho da forma de agir de outros povos, nós vamos entender que eles não têm esse hábito de apresentar a casa. Isso é algo que ficou do brasileiro, mas não entendi o porquê. Hoje em dia tem necessidade de sair apresentando a casa para alguém? A visita chega, se ela vem para uma refeição, ela vai entrar, fazer a refeição, pouco depois ela vai embora. Agora, um lugar que é fundamental a gente mostrar para a pessoa onde é o banheiro, porque é um lugar que ela pode precisar. E aí é interessante que a gente, né, já apresente antes que a pessoa nos pergunte aonde fica o banheiro. Então, se possível, nós já vamos apresentar: olha, caso você precise, aqui fica o banheiro. Um outro detalhe que é importante, né, faz parte da etiqueta de uma anfitriã: quando nós recebemos uma visita, já vamos deixar uma água fácil, para que essa pessoa já tenha acesso, e é o que quando ela precisar tomar uma água, ela não venha nos procurar: eu gostaria de tomar água, onde tem? O ideal é que a gente já deixe uma água de forma prática, fácil, né? Já digo: olha, se você tiver sede, aqui está a água, sinta-se à vontade para se servir. Entendeu? Então, assim, né, algumas pessoas às vezes se questionam por que as pessoas apresentavam as casas. Hoje em dia, esse costume tem já ficado em desuso, mas teve uma época que era prático, toda visita que chegava em casa, apresentar a casa, apresentar para todo mundo. E quando a gente conhece essa questão histórica, cultural do nosso país, é aí que nós entendemos por que isso só faz parte da cultura brasileira, né? Alguém quer falar? Se alguém abriu o microfone. Meninas, se vocês quiserem falar alguma coisa, quiserem perguntar, interromper, dar alguma contribuição, vocês fiquem à vontade, tá? Como vocês estão caladinhas aí, eu vou seguindo aqui. E então, por isso, muito tempo no Brasil, essa questão da etiqueta também ficou como algo sendo do rico, algo que aí o escravo, o servo, achava que era frescura, porque ele só tinha o trabalho. Pensa, ele tinha o trabalho de arrumar tudo, de organizar tudo, de servir as pessoas, porque muitas vezes ainda não era esse serviço americano, onde você vai lá e se serve, mas eles tinham que servir os pratos prontos, então eles tinham o trabalho e não usufruíam dele. Porque eles não tinham oportunidade de sentar à mesa, eles não tinham oportunidade de ter aquela mesma refeição arrumada daquela forma. Então eles achavam que aquilo era o quê? Frescura.
Porque para quem só trabalha e não usufrui, aquilo não faz sentido, não vale a pena. E então, propagou essa ideia de que não, etiqueta é frescura, né? Mas com o tempo as coisas foram passando, nós vamos tendo a oportunidade de conhecer, de entender, e hoje nós sabemos que não, etiqueta está acessível a todos. Arrumar uma boa mesa é algo que está acessível a todos. E é algo que a gente precisa nos esforçar para conhecer. Porque a forma como nós sentamos e nos alimentamos, as pessoas estão nos observando. E essa semana eu estava vendo uma entrevista de uma grande administradora de uma multinacional, e ela disse que ela trabalha na função de selecionar novos funcionários. E ela nos disse o seguinte, que toda vez que ela vai fazer entrevista com alguém, ela faz a entrevista durante uma refeição. E por quê? Porque ela disse que o seguinte, o que faz ela contratar ou não é a forma como aquela pessoa come. E não é, e não é o que a pessoa fala, mas a forma como ela come. E olha que interessante. Então, hoje nós temos a oportunidade de mudar na nossa casa os costumes, para que os nossos filhos já cresçam, né, agindo naturalmente com essas questões. Quando nós olhamos, né, para tudo isso, nós vemos que quantas pessoas às vezes não vai em um jantar de negócio, um almoço, uma reunião, e às vezes fica perdido, porque chega e está uma mesa arrumada e fica perdido, tipo, sem saber o que eu faço agora. Se eu chego, eu já posso comer? Eu sou convidada, né? E eu cheguei, eu sentei, eu já posso comer? É claro que se a gente estiver entre amigos, entre família, a gente não vai levar isso ao pé da letra. Mas se eu estou num momento formal, uma reunião de trabalho, um encontro de amigos, pessoas mais formais, e aí às vezes bate aquela dúvida, eu sentei, eu como ou não como? E aí, o que eu tenho que fazer? E agora vamos lá, uma dica para vocês. Olhando a etiqueta, eu sou convidada, eu tento, eu posso comer? Não, eu não posso. Eu preciso esperar a minha anfitriã. Porque a anfitriã é que vai determinar qual é a sequência das comidas que eu vou comer. Eu observo a anfitriã e aí eu vou saber, olha, ela comeu primeiro salada, então eu vou comer a primeira salada. Ela começou a comer, eu começo a comer também. Né? E aí, essa anfitriã, ela precisa ter uma certa sabedoria, um cuidado de observar seus convidados. Por quê? Pela regra da etiqueta, quando ela para de comer, as pessoas também param de comer. Então, às vezes, ela percebe que algumas pessoas estão comendo mais lentamente e aí ela precisa dar uma enroladinha ali e não parar de comer. E aí, às vezes, pode pensar, mas isso é frescura. No nosso dia a dia, isso não vai acontecer, mas a gente precisa conhecer. Porque em alguns momentos a gente vai estar com pessoas que conhecem e que vão seguir isso, e para que a gente não fique perdidas, né? Porque é tão ruim a gente estar no ambiente e se sentir perdido, sem saber o que eu faço agora, o que eu não faço, né? Então é muito importante a gente conhecer isso. Eu acredito que alguns de vocês já viram, eu vou já viram em fotos de mesa posta francesa. Se vocês já observaram alguma foto de mesa posta francesa, vocês se perceberam, se não perceberam, eu vou passar depois algumas fotos lá no grupo para vocês observarem um detalhe. Quando nós colocamos o nosso garfo na mesa, deixa eu ver se eu tenho garfo aqui, não tenho. Só um instante que eu vou pegar um garfo ali para mostrar para vocês. Um momento. Ângela, seu microfone tá ligado.
Pronto, meninas, desculpa você. Quando nós colocamos os talheres na mesa, vocês conseguem enxergar aqui, nós temos um garfo, né? Nós colocamos eles assim, nessa posição. Não é isso mesmo? Com ó, os dentes virados para cima. Vamos supor que aqui seja a mesa. Ó, escuro aqui para ficar fácil para vocês visualizarem. Ó, vamos supor que aqui seja a minha mesa. Nós colocamos o garfo assim, certo? Né? Com ó, a parte, o côncavo virado para cima, os dentinhos virados para cima. Quando nós olhamos a questão histórica, né? E por isso que eu falo para vocês, se vocês nunca repararam em uma mesa posta francesa, vou depois postar algumas fotos para vocês verem. Eles colocam o garfo assim. Repararam a diferença? Conseguem enxergar bem e ver a diferença? Olha só. Ó, o garfo está com essa parte, né, dos dentinhos virados para baixo, olha, a parte côncava assim. Vocês conseguem ver a diferença aí pela câmera? Dá para entender? E por que que os franceses têm o hábito de colocar o garfo assim? E aí é uma questão histórica que vem lá do início da história dos garfos e dos talheres. Por quê? Os nobres europeus, toda a família tinha o seu brasão, né? Ela tinha essa questão de marcar, dizer quem ela era. E nessa parte aqui do garfo, eles tinham desenhado o brasão da família. Então, o garfo era posicionado na mesa, nessa direção, para que todos, ao chegar ao redor daquela mesa, conseguissem olhar o brasão e ali reconhecer que família era essa, para entender se é uma família poderosa, se não era, se era vindo dos nobres, se vinha de uma família real. Então, por isso, os franceses colocavam o garfo aqui. Acontece que os anos foram passando, agora não tem mais assim, os garfos que são exclusivos da família, né? Agora as pessoas compram talheres, né, que já são feitos em grande quantidade. Os garfos não vêm mais do Brasil, mas eles mantêm a tradição, porque faz parte da história. E como faz parte da história, eles continuam colocando garfos assim. Então, quando vocês verem uma foto de mesa posta que vê o garfo posicionado dessa forma, eles não erraram. Simplesmente já pode saber imediatamente. É uma mesa posta que foi arrumada por algum francês. Isso é típico. E aí, vejam que gostoso é a gente conhecer isso. Por quê? Quando a gente vê uma foto e vê uma mesa posta com garfo assim, ninguém precisa dizer de onde essa mesa posta é. A gente já sabe na hora, isso foi feito por um francês. Quando nós vimos uma mesa posta feita com um jogo americano, com essas coisas, nós já sabemos de imediato. É uma mesa posta que foi feita por um americano, né? Um europeu não vai arrumar uma mesa posta assim. Se não é um americano, vem aqui, né, um brasileiro, já está nesse ritmo e tal, mas a gente consegue identificar, né? Então, a gente consegue. E o europeu, aquele que é inglês mesmo, uma mesa posta feita por um inglês mesmo, vai ser toalha branca, né? Uma toalha de mesa imponente branca. E os guardanapos normalmente branco. E aí vem uma mesa posta formal mesmo. E eu vou deixar depois para vocês lá no grupo um vídeo de uma mesa posta que para mim tem muito significado. Por quê? Porque é uma mesa posta da casa da profetisa Ellen White. E para mim é uma mesa posta muito importante. Por quê? Com os exemplos a gente aprende muito. E a neta dela, em uma entrevista, comenta sobre como que funcionavam os momentos da refeição em família. E ela detalha cada momento da arrumação da mesa, cada item do guardanapo, toalha de mesa, talheres, tudo. E a mesa posta na casa dela, lá nos Estados Unidos, foi preservada da forma que acontecia. E aí aqui a gente vê um detalhe. Ela morava nos Estados Unidos, mas a origem dela era europeia. E a mesa posta da casa dela é com toalha de mesa branca e guardanapo branco.
Então, quando a gente olha essa mesa e observa, a gente já consegue entender o quê? A família dela era europeia. Então, a gente já confirma que ela trouxe essa tradição com ele. E aí, nós, como somos essa misturinha de povos, a gente mistura tudo. Só que não dá para a gente misturar tudo numa mesma mesa, né? Então, não dá para a gente pôr toalha de mesa e jogo americano junto, nem guardanapo de tecido com guardanapo de papel junto. E aí não faz sentido. Mas em momentos diferentes, a gente consegue misturar tudo. Deu para entender? Tá dando para vocês entenderem aí, menina? Se vocês puderem dar um retorno, fique grata. Tá, que bom, a Dani disse que tá. Quando vocês vão receber alguém, né? Vamos lá para essa etiqueta da anfitriã. Vocês ficam preocupadas, né? Assim, o que eu preciso fazer? Algumas questões básicas a gente precisa entender. Se eu vou receber alguém para um jantar, para um almoço, um café da manhã, comer um chá com bolo, ou para qualquer coisa que eu vou conversar com alguém, eu vou servir alguma coisinha, algo que é fundamental a gente saber primeiro. Essa pessoa tem alguma intolerância alimentar? Qual é o estilo alimentar dessa pessoa? Para quê? Para evitar uma saia justa, né? Então, imagina que eu vou receber uma pessoa que tem uma intolerância à proteína do leite, e quando ela chega, tudo que eu preparei tem, tipo, leite condensado e tal, e ela não vai conseguir comer nada. Então, vai criar uma saia justa, onde aquela pessoa vai ficar sem graça de dizer que ela não vai comer aquilo, e nós, como anfitriã, vamos ficar aflita, porque tu fica se preocupado, porque precisa servir, quer servir a pessoa e tal. Então, para evitar essa saia justa, a etiqueta já nos fala sobre isso. A gente procurar conhecer o nosso convidado antes, né? Então, por isso faz parte da etiqueta da anfitriã. Procurar saber, alguém tem alguma intolerância alimentar? Alguém tem alguma restrição alimentar? E a gente vai conseguir receber melhor. Porque aí, na hora, o momento fica leve, né? Se está tudo certo, está tudo dentro do nosso planejado, do combinado, então vai estar tudo certo. E aí a gente consegue receber de uma forma leve. Como nós comentamos lá no início, o que eu preciso mostrar da casa para essa pessoa? Recebendo alguém, o que a gente precisa ter em mente? Essa pessoa vai passar primeiro pela sala, né? Provavelmente a gente recebe alguém que vai entrar primeiro pela sala. Então, algumas famílias têm o hábito de tirar os calçados antes de entrar, outras não. Com a pandemia, esse hábito se tornou mais frequente, né? Então, se a sua família tem o hábito de tirar o calçado antes de entrar, aí a gente precisa entender como que eu vou falar isso para o meu convidado. Né? Eu falo, não falo. Qual é a minha intimidade com o convidado para me poder dizer, olha, eu costumo tirar o calçado, não, então diz, olha, se você se sentir à vontade. E sempre de uma forma que é o seguinte, o que nós não podemos fazer com a etiqueta? Nós não podemos voltar a ser Luís XIV. Nós não podemos voltar lá ao século XV e XVI, onde as pessoas queriam separar as classes. Hoje em dia, não. A gente quer acolher, abraçar, que a pessoa se sinta bem-vinda, que ela se sinta abraçada na nossa casa, né? Então, a gente precisa ter esse cuidado de, ao perguntar algo, não perguntar de uma forma que constrange. Então, se eu tenho o costume de tirar o calçado da minha casa, falar isso de uma forma que a pessoa se sinta à vontade, se sinta bem. A gente precisa ter um espaço, um local para a pessoa deixar a bolsa, né? Então, se vou receber alguém, né, a mulher vai chegar, ela vai estar com a bolsa, e se ela deixar no sofá, ela vai conseguir sentar? A quantidade de pessoas que eu vou receber ali vai comportar as pessoas sentarem? E agora vai uma dica para quando nós somos convidadas, né? Vamos evitar ir com bolsas muito grandes, porque ao pé da letra da etiqueta, quando nós vamos em um evento na casa de alguém, nós levamos sempre a bolsa menor possível, né? Por quê? Porque a gente tem que preocupar com isso, onde eu vou colocar. A bolsa vai numa mesa posta? Não vai. O celular vai na mesa posta? Não vai, né? A gente não vai colocar isso ali. Eu vou colocar ele pendurada na minha cadeira, essa bolsa pendurada na cadeira? E aí eu tenho que pensar o seguinte, vai atrapalhar a mobilidade de quem for passar por aqui ou não? Então, o certo é colocar essa bolsa, na hora de sentar na mesa, eu vou colocar essa bolsa onde? Aqui, ó, entre as minhas costas, né? Vocês estão vendo aqui o encosto da cadeira. Então, o certo é colocar aqui, entre as minhas costas e o encosto da cadeira. E aí, dá para ser uma bolsona? Não dá, né? Tem que ser uma bolsa pequena. E eu mesmo gosto de bolsas grandes. E aí é sempre
um aprendizado, né? Porque eu já sei que conforme o lugar que eu for, eu vou precisar levar uma bolsa pequenininha, né, para ter essa questão. Mas quando eu sou anfitriã, eu preciso me preocupar com isso, no local para os meus convidados deixarem a bolsa, né? Para dizer, olha, está aqui para vocês deixarem. Um outro detalhe que a gente precisa ter em mente sempre é a questão da água. Isso é algo fundamental, que com o passar dos anos, perdemos muito esse costume. Nós lembrarmos há tempos atrás, os nossos pais, nossos avós, tinham sempre esse costume. E até o seguinte, já chegava uma pessoa que batesse na porta, um prestador de serviço, alguém que fosse consertar algo, a gente sempre oferecia uma água para essas pessoas. Hoje em dia, as pessoas estão com a vida tão corrida que esquecem até de oferecer uma água, né? Que é o mínimo que a gente precisa fazer. E tanto para os nossos convidados, quanto para os prestadores de serviço que vão na nossa casa. E às vezes a gente, tão apressado, a gente esquece até disso, de oferecer uma água. Então, a água é algo que a gente precisa deixar de uma forma prática. Não tem muito espaço, não. Deixa uma bandejinha com uma jarra e alguns copos. Por quê? Para facilitar para nós. Porque eu entendo que às vezes a gente está recebendo, se eu estou recebendo para um jantar, eu já tenho assim, um monte de coisa para estar atenta, preocupada. Então, imagina se de repente eu estou nos momentos finais dessa preparação e uma pessoa chega e fala assim: você me arruma um copo de água? E aí você vai ter que parar o que está fazendo para pegar essa água e servir. Então, não é muito mais prático já deixar uma água posicionada e quando a pessoa chega, eu já falo, olha, fulano ou fulana, seja muito bem-vindo, a casa está de porta aberta para te receber. Você querendo uma água, ela está aqui, sinta-se à vontade. E aí pronto, a pessoa vai sentir que você pensou nela, preparou isso já para esse momento, e aí vai ficar à vontade e te desafoga como anfitrião. Um outro canto de espaço da casa que a gente precisa ter todo um cuidado quando nós vamos receber alguém é o nosso banheiro, né? Porque é realmente um lugar que as pessoas vão precisar frequentar. Ou elas vão entrar para lavar as mãos antes da refeição, né? Ou elas vão precisar usar o banheiro mesmo. E aí, como anfitriã, a gente precisa ter esse cuidado de estar com o banheiro limpinho, cheiroso e já dizer para as pessoas onde é o banheiro. Porque nós temos pessoas que são super saídas e não vão ter problema nenhum de chegar e perguntar onde fica o banheiro, mas também vão ter aquelas que são mais tímidas, que às vezes, mesmo precisando muito ir, não vão ter coragem de perguntar onde fica o banheiro, né? E aí fica esperando ir embora. E aí, então, como anfitriã, a gente precisa ter esse cuidado, né? O cuidado de sempre fazer o melhor pelo nosso convidado. Agora, a gente precisa ter uma ideia aqui, uma noção. O que é mais importante para nós? O nosso convidado, aquela pessoa que está ali frequentando esses momentos na nossa casa, ou a nossa família? Qual grau de importância tem a sua família para você? E por que eu estou te fazendo essa pergunta? Porque eu sei que muitas de vocês ganharam louças bonitas de casamento, taças bonitas de casamento, que são itens que sempre estão presentes lá nos itens que nós somos presenteados nessa época de casamento. Ou em algum momento da vida comprou algo muito especial. E aí, sabe o que a tradição brasileira carrega? Isso é muito bonito, isso é muito importante, é algo muito especial, então eu preciso guardar para não quebrar. Vocês já viram alguém dizendo sobre isso? Vocês já viram, pode falar aí no chat. Ou vocês já presenciaram alguma família tendo esse cuidado, tipo, vou deixar na estante quietinho, porque não pode quebrar. Não vou usar, não. Ou então, não, isso aqui é para as visitas, para receber as visitas. E aí, esse é um grande perigo, né? Eu não posso deixar de falar sobre isso com vocês. A nossa família, ela é muito importante para nós. Então, a gente precisa ter esse cuidado. Né? A gente precisa ter esse cuidado. Eu tenho uma louça especial, uma louça importante? Tenho. Então, eu vou usar ela com quem? Com a minha família. Vou usar com a visita também? Vou. Mas ela não pode ser exclusiva da visita. Eu tenho uma roupa de mesa, um jogo americano, uma toalha, um guardanapo, né, especial. Eu vou usar ele com quem? Com a minha família. Uso com a visita também? Uso. Mas eu uso com a minha família porque ele não pode ser exclusivo da visita.
Eu tenho uma comida que seja especial para ser feita em casa, aquele momento que seja diferenciado. Ele precisa ser com quem? Com a minha família. Com a visita também, mas não pode ser exclusivo da visita. Por quê? Quem tem filhos, o que os filhos vão crescer achando o quê? A visita que é importante. E quem é mais importante? É aqueles que convivem conosco o dia todo, que vê os momentos difíceis, vê os momentos de tristeza, de choro e tal, e eles é que também precisam estar nos momentos importantes e de alegria. A visita também, mas sempre lembrando disso, é um também, não exclusivo. Né? E assim, eu já presenciei muito disso, nós temos aqui algumas meninas dizendo que já presenciaram isso na família, outros que já viram isso, eu já presenciei muito, e eu lembro que, trazendo um pouquinho da história da minha família para vocês, né? Porque isso é real, a gente, quando estuda o comportamento humano, a gente vê que isso faz parte da cultura brasileira, e, além dos estudos, eu conheço isso na realidade. Eu lembro que, quando eu era criança, a minha avó materna ganhou um jogo muito bonito. Era uma concheira, né, uma peça bem bonita, de vidro, toda trabalhada, que era, né, uma concheira porque era para servir ponche, e ela já vinha com umas xícaras, então tinha umas alcinhas que ficavam penduradas ao redor dessa poncheira, com as xícaras para baixo. Já vi uma colher muito bonita, uma concha para servir ponche. É uma peça assim, muito linda. E aí minha avó fez o que com essa peça? Colocou ela em cima da geladeira. Chegava a férias, as crianças estavam todas na casa, brincando, correndo de um lado para o outro, e sempre tinha aquele cuidado dos adultos. Cuidado para vocês não baterem na geladeira e não correr o risco dessa peça quebrar. Porque era o quê? O xodó da minha avó. E eu via sempre essa peça onde? Em cima da geladeira. E sempre falando com as crianças assim, cuidado, não pode quebrar. Cuidado para não estragar. Tiravam ela de lá para quando? As coisas que ficam assim, ao ar livre, assim, no tempo, o que acontece? A poeira vem, ainda mais na cozinha, tem gordura. De tempos em tempos, a peça está suja e precisa ser lavada. Então, eu via nas férias, quando eu estava lá vendo, as pessoas tiravam ela de cima da geladeira, descia, lavava com todo cuidado, porque não podia estragar, e depois colocava lá em cima novamente. Alguém usava? Não, ninguém usava. Eu cresci vendo isso acontecer. E aí chegou uma hora que eu já era adulto, eu já estava casada. Um dia eu cheguei lá e falei para minha avó, falei, vó, eu vou fazer uma sobremesa, mas eu vou usar a vasilha da senhora, tá bom? Ela olhou para mim, aí falou, tá bom. Eu falei, então agora nós vamos mudar essa história dessa vasilha que fica só em cima da geladeira. Eu vou pegar ela e vou usar. E aí, sempre que eu ia na casa da minha avó, eu pegava essa vasilha e usava. E assim eu pude ver essas duas realidades da família. Será que isso aconteceu só na minha família ou mais alguém já presenciou isso na família de vocês? De ver itens bonitos que poderiam estar sendo usados, sendo guardados com muito cuidado para não correr o risco de quebrar. E vai ficar guardado para não quebrar até quando? Para quem usar? Aquele item não foi feito, aquela louça, aquela taça, aquele item decorativo não foi feito com o objetivo de ser usado. Ele tem um nome, né? Uma travessa, uma pulseira ou alguma coisa assim, uma taça. Ela foi feita para ser usada. Se a gente não usar e ficar ali guardada, vai ficar até quando? Alguém um dia vai usar ou vai ficar ali até quebrar? E assim, eu faço questão de falar isso porque isso é muito comum nas famílias brasileiras. E às vezes isso acontece com a gente, né? De olhar algo tão especial. Mas e se quebrar? Mas e se quebrar usando é melhor porque nós criamos uma história. Agora imagina se quebrar no momento de lavar e pensar que é algo que nunca foi usado. Então a gente precisa entender um pouquinho. Esse nosso encontro de hoje é muito disso, porque a gente precisa entender os porquês. Né? Vocês estão compreendendo? Para vocês faz sentido conhecer um pouco dessa parte histórica, entender os porquês? Não faz, para mim, não faz sentido só dizer para vocês regras e vocês repetirem.
porque isso não vai nos levar a lugar nenhum. Aí nós estamos repetindo os padrões lá do início do nosso país, onde os servos recebiam a ordem do que era para fazer, eles só faziam sem entender. Para mim, a gente precisa entender e entender toda essa questão histórica fez diferença para mim e eu faço questão de passar esses detalhes para vocês. Que bom, André, que faz super sentido. Minha mãe dizendo ali, né, que eu usei realmente a vasilha da minha avó. E usei, né? Hoje em dia, minha avó não está mais entre nós, ela já descansa, né? Esperando o momento da ressurreição. Mas eu tenho essa lembrança gostosa, né? A lembrança da infância, onde a gente precisava ter muito cuidado para não estragar essa vasilha, não crianças correndo pela casa, não bater na geladeira e correr o risco dessa vasilha cair e quebrar, porque minha avó iria ficar muito chateada. Então, tenho essa lembrança da infância e tenho a lembrança do momento que eu falei, vamos mudar essa história? E aí, sempre que eu ia visitar a casa da minha avó, eu levava as coisas para fazer um pavê de cupuaçu, que era o pavê preferido dela, e aí eu fazia ele aonde? No pavê, nessa vasilha. E aí nós mudamos essa história, né? E aí passei a usar. E realmente usei bastante, né? Ali na casa dela, no momento com ela. Mas por quê? Porque a gente precisa usar, né? A gente precisa usar o que nós temos. E a gente precisa usar quando? Com a nossa família. É claro que a gente não vai usar o que é aquele look especial todos os dias, né? Toda semana. É claro que durante a semana nem sempre a gente vai ter tempo para arrumar uma mesa bem bonita e tal, mas a gente precisa escolher. Sexta-feira à noite eu consigo ter tempo para estar em família, reunida e arrumar uma mesa? Vou arrumar. Sábado, durante o dia, sábado de manhã, sábado ao almoço, sábado à noite, eu consigo? Se eu consigo, vou me organizar para isso, né? E para quem é anfitrião, algo que a gente precisa muito dizer. A gente precisa se organizar, porque às vezes a gente olha e pensa o seguinte, vai dar trabalho e eu não tenho tempo. É algo que eu já comentei mesmo bastante com a minha mãe, ela está até aqui, é que teve uma época que ela falou comigo, né? Porque se tem uma pessoa que eu influenciei bastante nesse mundo da mesa posta, é minha mãe, né? Então, desde andar com ela para comprar algumas coisas e incentivar ela a falar, faz bastante, deu muito certo. E aí, um vez ela falou, como que eu vou conseguir receber o almoço de sábado? Eu falei para ela, mãe, só vai deixar essa mesa pronta antes de ir para a igreja. E aí ela começou a fazer assim, as primeiras mesas, às vezes a gente montava até junto por videochamada. Hoje em dia já nem precisa mais, ela me manda a foto e eu fico super feliz e orgulhosa de as mesas que ela monta lá. Né? Então, por quê? A gente precisa se organizar como anfitriã. Vai gastar um pouquinho mais de tempo? Vai, né? Porque a gente vai precisar pensar nos detalhes. E, principalmente, quando é no início, quando a gente está começando a ter esse hábito, a gente vai gastar um pouquinho mais de tempo. E aí é algo muito tranquilo. Acredito que a maioria de vocês que estão aqui dirigem. Vamos pensar comigo. Quando nós estamos na autoescola, a gente para e pensa. A cada detalhezinho que a gente vai fazer ali de dirigir, a gente para e pensa. A gente tem aí 5 anos de experiência, 10 anos de experiência. A gente para e pensa alguma coisa? Não. A gente faz no automático. E às vezes você está dirigindo, pensando em outra coisa, conversando com alguém, e faz no automático. E então, é o mesmo que vai acontecer quando a gente está fazendo uma mesa. No início, a gente precisa parar e pensar. E como anfitriã, a gente precisa se organizar para dar tempo. Então, se organizar como? Vamos planejar e fazer com antecedência. Se eu vou receber alguém para o jantar, e eu sei que eu ainda não tenho tanta prática para me arrumar essa mesa, mas eu vou passar o dia todo fora de casa, trabalhando e tal, eu monto essa mesa de manhã, antes de sair para o trabalho, ou até na noite anterior, e já deixo ela montada. Entendeu? A gente pode fazer isso, e a gente, né, para facilitar a nossa vida, deixa pronta antes. Eu vou receber para o almoço de sábado, como que eu faço? Vou chegar da igreja e ainda arrumar a mesa? E eu já chego junto com os meus convidados, e aí, como que eu faço? Eu arrumo essa mesa antes. Se eu consigo arrumar ela no sábado de manhã, ótimo. Mas se eu vejo que não, na rotina da minha casa, eu não vou conseguir arrumar ela no sábado de manhã. Então, eu já arrumo ela na sexta-feira à noite. Antes de dormir, eu já deixo essa mesa arrumadinha. E isso faz parte desse nosso planejamento. Né? Minha mãe dizendo aí, né, que ela já deixou
na sexta-feira à noite. Sim, porque no início é fundamental isso, para a gente se organizar e a gente ver que dá conta e ver que dá tempo, né? Então, assim, isso é fundamental. Para facilitar a nossa vida como anfitriã. Quando nós somos convidadas, alguém me convidou para ir num jantar, eu preciso levar alguma coisa? O que vocês acham? Eu preciso levar algo ou não? Eu fui convidada para ir na casa, vamos supor que fui convidada aqui para ir na casa da Pamela. Né, amiga? Estou até precisando mesmo ir aí. Ô, amiga, eu vou até te interromper nessa hora. Meninas, vocês não têm noção do que é a Michelle anfitriã. Meu Deus, eu ainda brinquei com meu esposo, falei, eu tô precisando ir ver a Michelle. Tipo, eu passei o final de semana na casa dela. Na sexta-noite, quando nós chegamos, teve meus depósitos. No sábado de manhã, no almoço, na janta, no domingo. Falei, meu Deus, essa mulher, ela não dorme. Porque, tipo, eu dormia com uma mesa e acordava com outra completamente diferente. Mas foi assim, uma experiência única. E eu me senti a pessoa mais especial do mundo, porque ela perguntou das minhas intolerâncias, o que eu como, o que eu não como, preferência de alimentação. Gente, eu fiquei assim, chocada, de verdade, amiga. Voltando naquele ponto que você falou de se programar e tudo mais. Realmente eu vejo que às vezes fala para mim, o que falta é programação. Porque bate a preguiça, bate o cansaço, mas você se sente a pessoa mais importante quando você recebe tudo isso. Então, por que não programar para oferecer isso também para minha família, para o meu núcleo familiar aqui dentro de casa e estender para as outras pessoas, entendeu? Vamos marcar de nos encontrar. Pois é, amiga, ou você vem aqui em casa, vou ter o prazer de te receber, senão eu vou na sua casa, né? Eu também estou te devendo essa visita. A Andrea disse aqui, né, que hoje em dia é o famoso junta-panela. Eu gosto, sim, de levar algo quando sou convidada e sempre pergunto. A Daniela disse, com alguns amigos mais próximos, sempre levamos algo, mas não sei se é o correto. Então, vamos lá. Agora, o que é correto e o que não é correto, para vocês entenderem. Se eu convido a Pamela para vir na minha casa, eu falo, Pamela, está convidada para vir em casa. A Pamela não tem como vir só para jantar, porque ela mora em outra cidade, então ela tem que vir para ficar mesmo, né? Se eu falo, ó, e acontece isso muito aqui com a família do meu esposo, que mora aqui em Brasília, moram todo mundo por perto, às vezes eu falo para eles, minha sogra até está aqui, eu falo, gente, ó, vem jantar aqui em casa. Aí eles sempre me perguntam, quer que eu leve alguma coisa? E aí, como convidado, isso é totalmente dentro da etiqueta eu perguntar, quer que eu leve alguma coisa? E mesmo eles sabendo qual vai ser sempre a minha resposta, né? Eles já me conhecem, eles sabem que a minha resposta sempre vai ser para eles, não, não precisa trazer nada. E é claro que se for algum momento que a gente for fazer o junta-panela, igual a Andréa disse, tem um momento de junta-panela. Sim, aí se a gente for ter um momento de junta-panela, aí tudo bem, aí é combinado. Gente, olha, vamos juntar? É diferente. Se você recebe um convite de, tipo assim, vem à minha casa, eu estou convidando. Quando eu convido, eu ofereço tudo, né? Eu ofereço. Agora, se eu quero que as pessoas tragam alguma coisa, aí eu vou convidar não como um convite. Fala, vamos, vou perguntar, vocês topam? Vamos juntar? Vamos fazer algo assim? Né? E aí é totalmente possível. Agora, a gente precisa ter um cuidado, porque às vezes você vamos supor que... Vamos supor que minha cunhada, eu estou com a sua cunhada aqui também, a Jéssica. Vamos supor que eu falo, ela me convida e fala, Michele, vem aqui para casa para a gente jantar. E eu pergunto a ela, quer que ela leve alguma coisa? E ela me diz assim, não, não precisa de nada. E aí eu penso o seguinte, não, eu quero ser muito educada e eu vou levar. E aí sim, é uma questão. Como uma convidada, se eu vou à casa de alguém pela primeira vez, ou ela está me convidando, vai, né, tendo um convite especial, o ideal é a gente levar um mimo para essa anfitriã. Mas o mimo seja o quê? Para anfitriã. A gente precisa ter um cuidado. Agora, vamos supor que minha cunhada me convida para um jantar e eu chego lá com uma travessa com uma comida. É ideal eu perguntar para ela primeiro, porque se ela já fez todo um planejamento, né, de onde ela vai servir essas comidas e como fazer, e aí eu chego com uma travessa a mais, às vezes aquilo não vai caber ali. Entendeu? E aí ela pode ficar na dúvida. Ou vamos supor que eu levo um bolo, né? Fala, não, vou levar um bolo para a Jéssica. Aí ela vai ficar na dúvida. Peraí, o que eu faço com esse bolo? Ela espera que eu sirvo ou não? E aí é porque assim,
O que a etiqueta nos diz sobre isso? Né? O que a etiqueta nos diz como convidada? Como convidada, a etiqueta nos diz que nós precisamos levar o mimo para anfitriã, principalmente quando nós vamos à sua casa pela primeira vez, ou quando é um momento especial, a gente precisa levar o mimo para anfitriã. O que não é ideal que a gente leve? Uma flor que precisa ir para a água imediatamente. Isso a etiqueta nos diz que não é o ideal. Por quê? Porque se eu levo uma flor que precisa ir para a água imediatamente, se a anfitriã estiver muito ocupada, ela vai ter que parar tudo e providenciar um jarro para colocar aquela flor dentro, ou essa flor vai ficar de lado e vai acabar morrendo. Então, se eu quero levar uma flor ou uma planta, o ideal é que seja alguma coisa plantada, né? Porque aí a gente não tem esse perigo. A anfitriã consegue receber, dizer, muito obrigado, tal, e deixar ali no cantinho, sem precisar ter esse cuidado extra naquele momento. Você fala, não, eu faço um bolo muito gostoso, eu faço um biscoito muito gostoso, eu quero levar isso como um mimo para minha anfitriã. Então, a gente precisa ter um cuidado. Esse mimo, esse bolo, esse biscoito, ou um pão que eu estou levando para a anfitriã como um mimo de agradecimento pelo convite. Eu quero que seja já servido naquele momento ou é algo para ela comer depois? Então, é o que a gente precisa pensar. É para comer ali ou é para comer depois? Por quê? Se eu chego e entrego uma comida, a minha anfitriã vai ficar na dúvida e eu preciso dizer. Porque ela fica assim, peraí, ela quer que eu sirva agora, ela quer que eu como depois. E eu quero que ela come depois, em família, e eu não falo nada, e ela serve agora, qual o risco dela nem comer? Ou ela comer só um pedacinho, ou só um biscoitinho, só um pouquinho. Então, se eu levo algo que seja comestível, eu preciso chegar e dizer. Eu, tipo, chego e digo, ó, Jéssica, isso aqui é para vocês comerem depois. Não precisa servir agora. Pronto, eu já passo para ela uma tranquilidade dela não precisar se preocupar. Então, como convidada, eu preciso ter esse cuidado, entendeu? De dizer, né? E às vezes eu faço um biscoito que fica gostoso, então eu vou levar isso como agradecimento, ou faço um pão que fica bom, vou levar isso como agradecimento, ou um bolo que é gostoso, ou tipo um bolo que eu sei que aquela família gosta, e eles estão abrindo a porta da casa para me receber, e eu vou levar para eles. Então, eu preciso dizer se é para servir agora ou se é para ela comer depois. E aí isso evita qualquer tipo de saia justa, porque senão a anfitriã fica na dúvida, ela quer que eu sirva agora, quer que eu sirva depois, se eu não servir ela vai ficar chateada, ou se eu servir, entendeu? Então aqui a gente facilita. Deu para entender? Acredito que deu, né? Um outro detalhe que, como convidado, a gente precisa ter um grande cuidado, porque nós estamos falando aqui de receber com mesa posta. Quando a gente recebe com mesa posta, a gente recebe com lugares marcados. Se eu convido uma família de 3 pessoas para vir na minha casa, e a minha família é de 3, eu vou arrumar uma mesa com quantos lugares? Não sei. Não é assim? A gente vai fazer uma conta, eu não vou arrumar lugares a mais. Como anfitriã, eu preciso pensar em um detalhe. O ideal é que eu tenha itens fáceis para qualquer emergência eu conseguir montar mais um ou dois lugares. Então, como anfitriã, eu preciso, para facilitar a minha vida, vamos supor, eu estou usando pratos brancos, né? Vamos falar sobre pratos mais para frente, mas agora vamos supor, estou usando esse prato branco. O ideal é que eu tenha assim, algum passo para assim, não, se eu precisar arrumar um lugar a mais, eu consigo. Vou já deixar um guardanapo fácil aqui, porque se eu precisar e tal, uns talheres já fáceis. Porque se eu precisar, eu tenho uma opção e não vou me desesperar nesse momento. Né? Então, como anfitriã, esse detalhe é importante. E como convidada, né? Nós estamos falando aqui, eu não posso enganar vocês, nós estamos aqui falando sobre regras de etiqueta, estilos de etiqueta de anfitriã e de convidada, e eu não posso enganar vocês depois de falar que a Michelle não falou nada disso. Como convidada, se a Pamela me convida para ir na casa dela, ela sabe que na minha família nós somos em 3. Eu posso, sem falar nada, chegar lá e levar mais uma pessoa comigo? O que vocês acham? Sem eu falar nada com ela, e eu chego lá e levo mais pessoas comigo? O que a etiqueta me diz sobre isso? O que vocês acham sobre isso? Eu acho que convidado não convida.
Essa é a típica frase da etiqueta, né? O convidado não convida. Se eu estou com alguém que eu realmente preciso levar, como convidada, o que eu faço? Entre em contato com ela e diga o seguinte: Pamela, tudo bem, eu estou com fulano em casa, ou recebi uma visita aqui de última hora, que está aqui e tal. Para você, tudo bem eu levar uma pessoa a mais, um fulano ou uma ciclana ao lado com você, comigo aí na sua casa, para você tudo bem? E é interessante a gente ouvir. Se ela não diz assim, não, Michelle, então eu prefiro deixar para depois, você vem aqui em casa então depois? E aí, tranquilo. Só que a gente precisa ter essa sabedoria de falar com cuidado, né? E também de entender a realidade da anfitriã, né? Porque não é o levar alguém sem antes perguntar essa opinião, e nem é de ser a minha anfitriã dizer o seguinte: não, Michelle, então nessa situação eu prefiro a gente deixar para um outro momento que você vem aqui. E aí não dizer assim: nossa, mas que pessoa chata, você tem coração, por que não quis você ver mais um? O que tem? Onde come um, come mais dois, come dois. Onde come quatro, come cinco. Né? E não é isso que a gente sempre escuta das pessoas? Mas nós estamos aqui falando das questões de regras de etiqueta. Então, eu preciso ser bem clara com vocês com relação a isso. Faz sentido para vocês? A Tati diz elegante. Pois é, né? Então, a gente precisa ter esses detalhes. Cuidado. Por quê? Uma mesa posta, lugares estão ali definidos. Se eu vou receber 6 pessoas, eu monto uma mesa com 6 lugares. Eu não vou montar uma mesa com 10 para 20 pessoas a mais. Agora, se a pessoa fala antes e me diz, né? Olha, eu estou com fulano aqui, para você tudo bem, para mim tudo bem, eu vou dizer, não, pode trazer, não tem problema, eu consigo arrumar aqui, remanejar, colocar mais lugares, e aí tranquilo. Então, é toda essa questão de conversar, né? Conversar, de entender a realidade um do outro e de o que para você faz sentido é o que é importante nessa questão, tanto da anfitriã como da convidada. Meu Deus, João. Vocês têm alguma pergunta? Sim, a Tati diz, né, que sem contar que é até sem graça para o semestre, principalmente se ele chega e percebe que não tem espaço na mesa e tal, e aí vê essa correria para arrumar as coisas, e fica aquele clima assim bem chato, né? Por isso que é ideal para evitar isso, que todo mundo converse antes e que as coisas sejam bem resolvidas. Bem assim, Kátia. Chegar e ter 3 lugares, a pessoa, o que eu fiz aqui? Isso acontece. E, gente, nós estamos falando sobre isso porque são situações que realmente acontecem, né? Quem já ouviu essa clássica frase? E o que tem? Onde come 4, come 5. Onde come 5, come 6. Tranquilo. Mas é uma questão de conversar, né? E se nós estamos falando sobre regras de etiqueta, a gente precisa ter noção dessas questões, tanto como anfitriã como convidada. Como convidada, como anfitriã, vocês têm alguma dúvida? Alguma coisa que vocês gostariam de perguntar? Sobre essa questão da parte histórica? Fez sentido para vocês os porquês? Que bom, Tati, que você disse que foi esclarecedor. Eu sei que essa parte é uma parte mais chatinha, né? Quando a gente estava na escola, as aulas de história, normalmente eram umas aulas que não eram assim, tão gostosas para todo mundo. Eu, particularmente, gosto dessa parte histórica e cultural, e por isso que eu fui buscar cursos para me poder entender tudo isso, né? Mas eu sei que para muitas pessoas isso é mais chato, então você tem que resumir toda a parte histórica em apenas um encontro, né? Mas para vocês terem noção, foram cursos separados. Um curso só sobre a história dos talheres, outro curso só da história dos itens de mesa posta, das louças, né? Mas tentei resumir tudo para vocês em um único encontro para não se tornar cansativo, né? E chato, né? Acredito, então, que não tem dúvida, né, sobre isso. Se, com relação à questão de ser anfitriã e convidada, se vocês surgirem alguma dúvida, né, em algum momento, vocês
Vocês podem perguntar. A partir de agora, o nosso grupo vai permanecer aberto, tá? Para facilitar essa comunicação. Porque vamos supor que daqui a pouco vocês lembram de algo e falar, eu queria perguntar sobre isso. O grupo lá no WhatsApp está aberto. Vocês podem ir lá e falar, tá? Se vocês quiserem perguntar. E assim, não pense o seguinte, a gente pode pensar assim, né? Vou até usar aqui o comentário da Dani, que diz, estou aprendendo muito, pois não sei nada mesmo. Ok. Nós estamos em um grupo que às vezes nós temos algumas meninas que têm essa dificuldade, acham que não sabe, e podemos ter outras que pensam que, não, que já sabem um pouquinho. Gente, não fique com dúvida. Boa noite. Não pense que é o seguinte, eu tenho vergonha de perguntar algo. Não, pode perguntar. Tem alguma dúvida? Pergunte. Seja aqui nesse momento que a gente está em vídeo, ou seja lá no grupo, pergunte. Por quê? Às vezes você pensa o seguinte, a minha pergunta é boba, mas não é. Ela pode ajudar outra pessoa também. Então, não fique com vergonha. Quer perguntar algo? Pode perguntar, pode falar lá, né? E aí nós estaremos à disposição para poder tentar sanar essas dúvidas de vocês, tá? Então, vocês não fiquem com dúvida. Sobre a questão prática, nós vamos continuar falando nos próximos encontros, né? Então, nos encontramos novamente na próxima terça-feira, e aí vamos continuar os nossos assuntos, e acredito que da agora para frente vai ficando cada vez mais gostoso. A Pamela está dizendo assim, que tínhamos que ter um encontro presencial. Eu também gostaria, mas acontece que nós estamos aí com grupos com meninas que moram em cidades diferentes, né? E aí ter um encontro presencial com 2 e 3 e as outras ficarem no online, não vai fazer tanto sentido, né? Então vamos seguindo aqui nesses nossos encontros online, e quando possível for, a gente se encontra, né? Quem sabe um dia a gente faz aqui uma confraternização para que estejamos juntas, né? Após a nossa aula, fazer uma questão prática mesmo, né? Com todo mundo ao redor da mesa. Oh, maravilha. A André disse que é só marcar. Então, que maravilha. Vamos ver na disponibilidade de vocês e depois, quem sabe, a gente marca um encontro aqui. E eu vou ter o prazer de receber vocês. Eu amo essa posição de ser anfitriã, né? Quem me conhece pessoalmente sabe que eu vivo recebendo aqui porque eu gosto mesmo, faço por amor mesmo por gostar. Meninas, muito obrigada pela presença de todas vocês, né? Eu disse que já passamos aqui bastante nosso tempo, vocês também têm família, precisam descansar. Agradeço muito a presença de cada um de vocês. Foi muito bom estar aqui e compartilhar esse conhecimento. Espero que tenha sido esclarecedor, que tenha ajudado um pouco, que vocês tenham refletido um pouco aí sobre a nossa história de país e que a gente esteja disposta a fazer o melhor pela nossa família, dedicar o nosso tempo, demonstrando amor a eles pelo nosso cuidado, né? E que a gente, aos pouquinhos, tire essa cultura de pensar que mesa posta e etiqueta é frescura, que possa fazer parte da realidade da nossa casa. Esse é o meu desejo para cada um de vocês. Lá no início, nós iniciamos o nosso encontro, nós fizemos uma oração, e agora eu quero novamente que a gente faça uma oração para encerrar, agradecendo a Deus por esse momento. Eu gostaria de saber se alguma de vocês deseja fazer essa oração, para que a gente possa finalizar o nosso encontro. Livne, você abriu o seu microfone, você quer fazer a oração para a gente encerrar o nosso encontro? Oi, tá me ouvindo? Estou ouvindo. Ah, sim, então tá bom, vou fazer a oração. Te agradecemos, Senhor, por todas as bênçãos que tem nos concedidos. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui reunidos, todos nós. O Senhor vem nos ajudar a cada dia a aprender um pouco mais como cuidar da nossa família, como fazer o melhor para nós, os nossos, e que o Senhor venha estar em cada lar de cada uma aqui presente. Nos dê, Senhor, uma boa noite, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigada. Alguma de vocês consegue tirar uma foto da nossa tela? Alguém que esteja no computador consegue tirar uma foto da nossa tela para a gente marcar esse nosso primeiro encontro? Aquelas que puderem abrir a câmera
E aí, se alguma de vocês conseguir tirar foto e postar para nós lá no grupo, agradeço. Ah, que maravilha poder vendo vocês. Ai, ó, muito bom. Só começando, deixa vocês abrindo aí. Bom, só um instante que eu vou pegar meu celular aqui. Sofia? Sofia? Só um instante, meninas. Vou só pegar aqui o meu celular para poder tirar essa nossa... O celular da mamãe aqui, né? Podemos tirar agora a foto, gente? Acho que a Sofia apareceu aqui, né, filha? Quer dar um oi pro pessoal? Oi, galerinha. Vamos lá, menina, dando um sorriso aí, vamos ver. Pronto, eu registrei aqui. Muito obrigada. Boa noite para todas vocês. Foi maravilhoso estar com vocês. Um grande beijo e aguardo vocês na próxima sexta, tá? Fiquem com Deus. Boa noite.